Os super-heróis sempre protegem a Terra, certo? Mas o que fazer quando o planeta é devastado e quase não sobraram heróis? Cadê a Liga da Justiça? Na história de hoje veremos a Mulher Maravilha acordando após anos de sono, se lembrar do que aconteceu e tendo que sobreviver em um planeta devastado enquanto busca por respostas. Uma história com ótimas ideias e uma arte bem interessante. Então, sem mais enrolação, pega um refri e um lanche aí e vamos nessa. Logo de início temos uma breve apresentação sobre a origem da Diana, com sua mãe contando como ela foi esculpida da argila, feita para ser forte o suficiente para sobreviver, mesmo que o mundo seja devastado. Então vemos um grupo em busca de suprimentos, já que o planeta foi destruído, não sobraram muitas coisas, né? Até que eles são atacados por uma criatura chamada Hydra, aparentemente novos seres dominantes da Terra. Enquanto lutam e tentam fugir, o grupo acaba caindo em um buraco, em cima de uma espécie de cápsula. É então que surge Diana e o salva. Apesar de ter algumas dificuldades e uma baixa no grupo, Diana consegue vencer a criatura. A Amazona não se lembra de nada até aquele momento. Está mais fraca do que o normal e sem seus braceletes, que são artefatos importantes na mitologia da heroína. Mas veremos mais disso no futuro. É então que percebemos que eles não estão em um lugar aleatório. Aquela floresta era parte de Gotham, e o buraco que o grupo caiu e encontrou Diana era a Batcaverna. Enquanto exploram o local, temos o primeiro grande momento da HQ. Vemos o cadáver do Batman e um vislumbre de como ficou parte da cidade. Eu gosto dessa ambientação e desse clima de mistério inicial. A Diana representa bem os leitores. Estamos tão perdidos quanto ela, descobrindo as coisas aos poucos, junto à princesa. O grupo também não sabe muito bem o que aconteceu com a Terra. O que se sabe é que a causa da tragédia aconteceu há muitos anos, o suficiente para a história não ter sido passada à frente. Apenas que uma grande guerra aconteceu, resultando em algo conhecido como o Grande Fogo, evento que queimou o mundo inteiro. Os sobreviventes acreditam que foram bombas atômicas, causando assim a radiação responsável pela criação das Hydras. Enquanto se lamenta por não ter protegido a Terra e por estar mais fraca que o habitual, Diana encontra o seu antigo traje na mansão Wayne, leva consigo o cinto de utilidades e parte junto com o grupo, tentando conhecer esse novo mundo. Eles chegam num acampamento Nova Esperança, uma das últimas cidades humanas que restou, e logo o grupo desmaia Diana. Nesse novo mundo não restou muita gente, então não dá pra confiar em todos logo de primeira. Adentrando o acampamento, descobrimos que ele possui um líder, daqueles personagens com personalidade muito comum em histórias de mundo pós-apocalíptico, um personagem meio clichê nessas histórias. E obviamente esse líder não é dos melhores. Ele apenas se aproveita dos grupos e tenta tornar Diana sua esposa, o que não termina muito bem. E por mais que Diana relute, ela é facilmente nocauteada. É então que temos um flashback que explica melhor a relação das Amazonas com o mundo dos homens. A mãe de Diana construiu a ilha para se proteger Diana e as Amazonas. Aparentemente Hipólita foi traída de alguma forma, mas ela não explica de forma muito clara, mas deixa claro que não se pode confiar no mundo exterior, pedindo para Diana nunca deixar a ilha para isso. O que a gente sabe que sempre acontece. Voltando ao momento atual, vemos Diana presa enquanto conversa com Dee, líder do grupo que encontrou Diana. A princesa fala do seu amor pela humanidade e como ele surgiu, começando no momento em que ela encontrou Steve Trevor. Não de forma sexual ou qualquer coisa assim, um amor que faz ela lutar pela humanidade, mesmo quando eles a aprisionam. Logo Tayden chega e interrompe a conversa, levando Diana para o local onde vão aqueles que não têm utilidade para ele. O local é uma espécie de coliseu, conhecido como o Fosso do Fim. Nele temos outro grande momento da HQ. Vemos uma cara conhecida, a Mulher Leopardo, mas ela está um tanto diferente, tanto na aparência quanto em seus poderes. Diana tenta fazê-la recobrar a consciência e parar aquela briga, mas Bárbara afirma que não pode parar, senão seria machucada. Enquanto essa luta acontece, o acampamento é atacado por uma horda de Hydras. Invasão essa que faz com que Bárbara finalmente pare, mas só porque ela viu o líder do acampamento desprotegido em meio à invasão. Diante disso, a Diana vai em direção às criaturas, servindo como uma espécie de líder do exército do acampamento, ganhando o respeito e a admiração das pessoas. Enquanto isso, a Mulher Leopardo tenta atacar Tayden, mas Diana impede. Gerando um momento da hora onde vemos Diana lembrando do que sua mãe disse sobre não confiar no mundo dos homens, que eles não são de confiança, o que combina muito bem com a situação da Mulher Leopardo. Ela não pode confiar nos homens e já foi maltratada por eles. Mas mesmo assim, a Mulher Maravilha defende o líder daquele acampamento, ou seja, a Mulher Maravilha tem esse instinto de proteger a humanidade, gerando uma cena bem emocional entre ela e a Bárbara, que não dura muito, já que a Mulher Leopardo não pode se vingar, ela prefere ir embora do acampamento. Por conta de seus grandes feitos enfrentando as Hydras, Diana é reverenciada pelos sobreviventes, se tornando sua nova líder e decidindo liderá-los ao novo lar, levando o acampamento em direção a Temícera. Eu acho esse primeiro capítulo da história muito interessante. Como falei anteriormente, ele traz um bom mistério, deixando o leitor bem curioso sobre o que levou a esse universo pós-apocalíptico. Além disso, ele nos mostra que Diana ainda é a mesma guerreira, mesmo que com seus poderes limitados, ainda consegue liderar muito bem em combate. É um capítulo que instiga a querer saber mais, principalmente em relação aos outros heróis, como por exemplo o Batman, que foi mostrado já morto. No começo desse segundo capítulo já temos mais um flashback. E fica aqui o aviso. Às vezes essa história é meio Naruto das ideias, cheia dos flashbacks. Diferente de Naruto, os flashbacks aqui geralmente
ajudou a entender melhor algumas questões abordadas, o passado da mãe da Diana e da própria Diana também. Nesse em específico, temos uma amostra do quão poderosa Diana é e o porquê disso. Vemos a rainha Hipólita explicando que parte da Diana é feita do sangue dos deuses. Sim, todos eles, inclusive Zeus. Isso esclarece parte do imenso poder de Diana. Também vemos que os deuses cometeram algum tipo de absurdo com Hipólita, o que também explica parte da desconfiança dela com o mundo fora da Ilha Paraíso e o porquê querer que Diana fosse tão forte. Voltando ao presente, vemos Diana liderando o acampamento Nova Esperança e preparando as pessoas para partirem para Temícera. A princesa vai até Theiden, que agora é só um prisioneiro, e pede por ajuda, já que por pior que ele seja, liderou por muito tempo. O homem se recusa, mover uma cidade inteira é muito perigoso, mas mesmo assim ele ajuda, informando que o acampamento possui veículos e um pouco de gasolina, o que poderia ajudar na viagem. Dina entende por que Diana aceita a ajuda de Theiden, o que leva a um momento muito interessante, onde podemos ver mais da essência da Mulher Maravilha. Ela explica que vê a vida de uma forma diferente. Por ser dos deuses, uma imortal que já viveu por muitos séculos, ela já não vê mais por anos, e sim por vidas. Que sempre vê possibilidade de mudança em alguém, mesmo que leve décadas. Que Theiden não começou a vida sendo alguém ruim, e ela espera que ele não termine sendo. É muito interessante notar o quanto a Diana é um ser diferente no meio dos heróis. A sua fé e amor na humanidade torna ela um personagem muito prazeroso de acompanhar. Apesar dela ter esse lado bom, ela também é uma grande guerreira. Ela possui esses dois lados que, de certa forma, se completam. Voltando à história, vemos que Tal construiu um barco. Por mais que não caiba muitas pessoas, é uma grande ajuda. Ele também mexeu no cinto de utilidades, por mais que não tenha feito grandes mudanças, achou algo misterioso, que obviamente vai ser importante no futuro. O grupo parte em direção a Temícera, passando dias e noites na estrada, até que recebemos mais um flashback. Lembra que eu falei mais cedo da importância dos braceletes da Diana? Então, agora vemos o porquê disso. Os braceletes são feitos de um metal raro de Temícera, feitos para controlar o poder de Diana, no caso, conter parte de quem Diana é. É um momento bem curioso porque Núbia disse que eles só vão funcionar se a princesa aceitar essa forma de submissão, e mesmo sabendo o que representava, Diana ainda assim aceita. Logo voltamos ao presente, pois o acampamento é atacado por uma raedra gigante, e por mais que a guarda do acampamento não esteja muito confiante, Diana lidera eles ao ataque. Eu adoro esses momentos onde o lado guerreiro da Diana aparece. A águia que equilibra bem as coisas, explorando tanto o lado apaixonado da Diana em relação à humanidade, mas também explorando legal esse lado lutadora que ela tem. Apesar de algumas baixas e uma certa dificuldade, Diana consegue destruir a criatura, queimando ela de dentro para fora. Puta merda! Isso foi do cacete! E então a HQ nos dá duas informações muito importantes. A primeira é vindo de um flashback. Vemos a rainha Hipólita sendo informada que por algum motivo desconhecido, o nível da água aumentou. O oceano simplesmente subiu. Guarda essa informação aí, beleza? A segunda informação importante é que a Raedra gigante parece ter traços humanos, como se fosse algum tipo de mutação. E guarda essa informação aí também. O acampamento chega a um certo limite. Não há mais terra para ir. Só o mar em direção a Temícera. Então Diana parte com Tal e Di naquele barco citado mais cedo. Ela deixa o acampamento sob a liderança de Edog, mas precisa ser rápida, já que o acampamento só tem suprimentos para mais alguns dias. E assim, a princesa então parte prometendo voltar, deixando uma fagulha de esperança para aquele povo. Diana consegue chegar a Temícera, mas encontra um local muito diferente, basicamente em ruínas. Ela decide explorar sozinha, então encontra Núbia, que não fala nada, apenas indica uma direção, e Diana segue. Enquanto Diana busca por respostas, Di decide ir atrás da princesa, a fim de ajudar e protegê-la do que tivesse dentro da ilha. Diana encontra sua mãe e a história entra num ritmo meio frenético e cheio das revelações. Primeiro descobrimos que Hipólita tem partes de Raedra. A rainha então explica que os humanos bombardearam Temícera com bombas nucleares, o que explica o local estar em ruínas, mas por serem deusas, as Amazonas não foram mortas. Sofrem mutações da radiação, se tornando as Raedras que vimos. Descobrimos também que a rainha Hipólita quem tem enviado as Raedras para o mundo onde antes era a Terra, com uma espécie de questão de honra, mas também vingança. E por último temos Hipólita perguntando por que Diana as matou, mas não temos respostas pois Dia acerta Hipólita numa cena bem brutal. E aqui acabam as revelações e começa uma sequência braba de ação. Núbia está tentando acertar Tal, mas Diana impede, só que de forma temporária. A princesa é facilmente derrotada por sua antiga mentora. Tal utiliza aquela cápsula encontrada no cinto de utilidades, e agora descobrimos o que ela faz. Era só uma bomba de fumaça. Enquanto o grupo foge, Diana se sente muito fraca, como se o momento com sua mãe tivesse adrenado, deixando ela mais fraca do que já estava. E então, em mais um momento brutal, Tal é morto por Núbia. E em uma cena que é quase um deus ex-máquina, a mulher leopardo surge no Pégasus e luta com Núbia, para que Diana e Di possam fugir. Enquanto Bárbara luta com Núbia, vemos o quanto a aparência da Amazônia mudou, fruto da radiação das bombas. As mulheres fogem e temos um momento onde a fé de Diana na humanidade acaba abalada. A Amazona não consegue aceitar o fato de estar matando suas irmãs enquanto lutava com as Raedras, principalmente enquanto protegia as pessoas que transformaram elas naquelas criaturas, dando razão à desconfiança da sua mãe em relação ao mundo dos homens. Di se desespera, já que Diana era a esperança daquele acampamento que agora tinha poucos dias de vida, afirmando que todos acreditaram na princesa e ela não podia simplesmente ir abandoná-los assim. Com o capítulo terminando de forma bem melancólica, com a heroína afirmando que eles nunca deveriam ter confiado um no outro. Mano, que capítulo. Diferente do capítulo inicial, aqui tivemos novos focos. Primeiro,
um grande holofote no passado da Diana e no porquê dela ser tão forte, na essência da personagem, que no final do capítulo acabou mudando drasticamente, tornando ela uma descrente da humanidade. As revelações sobre a Rhaedas também impressionaram bastante. Esse mistério em relação a Diana também é interessante, que culpa ela tem nisso tudo. A volta da Mulher Leopardo foi da hora também, apesar de ser meio do nada. A história parece crescer a cada capítulo, ao mesmo tempo que traz mais respostas, também gera mais curiosidade. Antes de começar esse capítulo, eu gostaria de destacar essa capa. Eu achei ela muito foda. É um pequeno spoiler do que vamos ver, mas ainda assim muito foda. Continuamos quase que imediatamente de onde paramos no capítulo passado. Vemos Diana conversando com Bárbara e a Mulher Leopardo explica um pouco mais do passado e do que levou à guerra. Vocês lembram que no capítulo passado eu comentei sobre o fato da água do oceano ter subido? Isso foi culpa dos humanos. Por abusar tanto dos recursos que temos, o nível da água subiu em todo o mundo. Até mesmo em um lugar mágico como Temícera, afundando a ilha no oceano. As Amazonas decidiram que algo deveria ser feito para salvar seu lar, entrando em contato com o mundo dos homens através de uma delegação de paz liderada por Diana, na tentativa de frear o descuido da humanidade com a Terra. Um fato que é interessante notar é que a delegação da Terra era representada pelo Superman. Como esperado, essa história de paz não deu muito certo. Os humanos ficaram bravos e assim começou a guerra. Ao invés de sanar os problemas, os humanos decidiram que seria melhor destruir Temícera. Foi aí que as bombas foram lançadas e destruíram a ilha. Mas nem todos os mísseis chegaram na ilha. Por ter uma proteção mágica, alguns mísseis foram desviados, causando assim o grande fogo. Bárbara explica que sua mutação veio através de experimentos feitos pelos humanos na época de desespero pós-guerra. Isso tudo deixa a princesa muito mal. Cada vez mais descrente na humanidade, Diana se sente dividida entre a falta de confiança nas pessoas e o desejo de vingança da sua mãe. Ela decide buscar conselhos com um velho amigo. Acredito que vocês já sabem quem é, né? Mas falando ainda da sede de vingança da rainha, vemos ela se preparando para ir atrás de mais matança, enquanto discursa sobre o egoísmo dos humanos e de como isso transformou as Amazonas em monstros. Ela ordena que as raídras acabem com os humanos restantes e tragam Diana de volta. Na parte do acampamento, vemos os sobreviventes meio desesperados. Se Diana para liderá-los e levá-los a um novo lar, eles não durariam muito. Vemos Dee conversando com Tayden e a garota diz que gostaria de encontrar Diana de alguma forma. Então, um antigo líder do acampamento revela que encontrou um tipo de rastreador no centro de utilidades, o que ajudaria a encontrar a princesa. E em uma boa surpresa, vemos que Dee encontrou o laço da verdade enquanto esteve em Temícera. A jovem usa o laço em Tayden, que afirma que apenas queria ajudar, e que por mais que Diana tenha virado as costas para eles, ela ainda era a única esperança daquelas pessoas. Então Dee parte em busca da princesa. Voltando para Diana e Bárbara, a Mulher Maravilha questiona sobre os outros heróis, o que é uma pergunta que eu me faço desde o início. Onde estaria o restante da Liga da Justiça e por que não ajudaram? Por mais que a resposta da Mulher Leopardo não seja tão clara, ela afirma que alguns morreram enquanto tentavam salvar as pessoas na chuva de mísseis. Outros foram caçados e alguns só foram para outros mundos mais agradecidos. Diana estranha que até ele tenha sumido. É então que temos mais um momento foda dessa HQ, onde vemos que Diana se referia ao Superman. Mas a parte que mais me agrada é quando descobrimos que muitos humanos foram até a Fortaleza da Solidão em busca do seu salvador. Milhares de pessoas gritando pelo herói. Uma resposta que nunca veio, resultando numa pilha de ossos. Diana consegue abrir a fortaleza, mas com uma certa dificuldade. A princesa está bem mais fraca do que no início da história. A heroína é recebida por um Superman versão T-800, mas essa era só uma parte de Clark, apenas um ajudante. Diana não entende a situação e quer falar com o verdadeiro Clark. E em mais um momento foda, descobrimos que Clark já morreu. Mas não só isso, foi Diana que o matou. O Clark T-800 explica que a guerra estava acabando, com a Terra sendo derrotada pelos Amazonas. O Super defendia a Terra, e por mais que não quisesse lutar, ainda era o defensor da humanidade. O que cai por terra quando o presidente decide lançar os mísseis, deixando o Super incrédulo. E Hipólita afirma que só Diana poderia acabar com os mísseis, retirando os braceletes da Amazona e liberando o real poder da princesa. Por mais que Diana esteja imparável e consiga lidar com alguns, são muitos mísseis, a ponto dela não conseguir parar todos, causando uma destruição absurda em Temícera, e mais uma cena muito foda. Superman tenta argumentar que os mísseis foram disparados em todo mundo, até mesmo Smallville, mas Diana está fora de controle e parte para a porrada com o Super. E por mais que inicialmente ele não quisesse lutar, logo ele acaba revidando os golpes, mas Diana ainda é superior e imparável. Lembra do grande fogo que queimou toda a Terra? Então, ele foi causado pela luta da Diana com o Super, especificamente pelo poder desenfreado da Amazona, que totalmente fora de controle, nem escuta o kryptoniano, apenas mata o amigo sem pensar duas vezes. A Diana do presente não consegue acreditar nisso tudo, e desmaia por algumas horas. Quando ela acorda, o Super T-800 afirma que a energia da Diana está muito baixa, que provavelmente boa parte foi utilizada durante o Grande Fogo. Descobrimos também que o robô foi ligado pelo Batman, sempre o Batman. Diana tenta se desculpar com o Clark robô, mas ele afirma que é só uma parte do Superman, feita para ajudar, de forma que as desculpas não significam nada para ele. Um momento meio cruel.
Dee chega à Fortaleza da Solidão e conversa com Diana, usando o laço da verdade para saber as intenções da princesa. Chega num momento bem emocionante onde a Diana ainda demonstra querer lutar pela humanidade, que os ama, revelando também ter sido responsável pelo Grande Fogo. Apesar disso, Dee não sabe se podem confiar uma na outra. Vemos então Dee recebendo algo do super robô, o que fica em segredo. O grupo decide então resolver as coisas, lutar com as Amazonas mutantes. Na fortaleza eles encontram armas, mas Diana afirma não ser o suficiente. Então, que é um momento um tanto quanto controverso, a princesa arranca parte do esqueleto do Superman e junta com o seu laço, criando uma arma bem poderosa. Pô, esse bagulho aqui, complicado. E o capítulo termina assim, com a super arma da Mulher Maravilha, que é feita do crânio do Superman, e com o Dee tendo uma espécie de artefato secreto ali, que, obviamente, no último capítulo, vai ser bem importante. Esse capítulo foi absurdo em vários pontos. Como eu falei anteriormente, eu tenho a impressão que a história só cresce. As revelações acerca da guerra e do que causou todo esse futuro são muito boas. Talvez algumas pessoas achem até óbvias, mas eu até que gostei. Não me surpreendi tanto, mas gostei. Apesar da tragédia, é ótimo ver a extensão dos poderes da Diana. Uma pena que o Super e a humanidade tenham que ser mortos para isso. Aliás, é sempre ruim ver um herói morrer, né? E o que falar dessa nova arma da Mulher Maravilha? Polêmica, né? Extremamente forte, mas polêmica. Vamos pro último capítulo então, porque a história tá muito boa. Começamos vendo o super robô após ser ativado e preparado pelo Batman. Descobrimos que aquele artefato que Dee recebeu foi feito pelo Batman, algo que deveria ser entregue para alguém digno, alguém humano. Descobrimos também que aquela cápsula que Diana estava foi criada por Bruce para que ela pudesse se recuperar, o que gera um momento bem da hora, pois o morcego afirma que gostaria de acabar com a princesa ali mesmo, mas tem que fazer o oposto, pois por mais que ela tenha destruído o mundo, também era a única que podia consertá-lo. Eu gosto bastante dessas interações e participações do Batman e do Superman, pena que elas tenham sido trágicas. Terminando esse flashback, vemos os últimos momentos de vida do Batman. Que momento. Voltando ao presente, o acampamento está se preparando para o combate, quando Ted revela ter armas guardadas, o que ajudaria bastante no combate. Diana e o grupo presente na fortaleza também estão prontos e logo partem para a luta. As Hydras chegam, lideradas pela sede de vingança de Hipólita. Por sorte, Diana chega na hora certa e salva parte do exército do acampamento. Diana pede que o exército foque seus disparos na Hydra maior, sua mãe. Estava tudo funcionando até que Núbia ataca e derruba a Mulher Leopardo e Dee. Núbia tenta matar a Mulher Leopardo, mas é impedida por Ted. A investida do antigo líder não adianta muito, pois ele é empalado por Núbia, que logo em seguida é atacada pelo super robô. Aqui acaba o arco do Tayden. Exatamente como Diana disse, por mais que tenha sido uma pessoa ruim, ele não terminou a vida sendo. E assim como Bárbara disse nos últimos momentos de vida de Tayden, a atitude final dele não muda nada, e ele sabe disso. Mas ainda assim, Diana estava certa. Ele foi alguém ruim, mas não terminou a vida sendo. Núbia estava levando a pior contra o robô, mas logo o robô é detido por uma Hydra. E aqui é o último momento do robô que, por mais que seja um personagem muito secundário, eu até gosto da participação dele, assim, essa presença do Super, apesar de que muito diferente, ainda assim me agrada, mas infelizmente ele não vai aparecer mais. Logo a vantagem da luta muda, mais Hydras surgem, fazendo Diana atacar diretamente sua mãe, mas sendo impedida por Núbia. Enquanto Diana é levada pelas Amazonas, Dee pede que os companheiros abram caminho para que ela chegue até a princesa, e lembra do artefato que recebeu. Então descobrimos que aquele artefato é responsável por curar Diana e trazê-la de volta à sua energia máxima. Dee não entende por que recebeu aquilo, mas o robô afirmou que foi projetado para entregar aquilo somente à parte prejudicada, de forma que a humanidade decida se a Mulher Maravilha merece ou não uma segunda chance. Depois de muitos esforços, Dee consegue chegar a Diana e restabelecer todo o poder da princesa. Diana recupera sua arma recém-criada e parte em direção à sua mãe, pedindo para que cesse os ataques, mas Hipólita não aceita, e não entende como Diana pode ficar contra suas irmãs, dizendo que ela deveria escolher, ou salva a humanidade e mata todas as Amazonas, ou se afasta e deixa as Amazonas se vingarem. Diana então decide salvar a humanidade, destruindo facilmente as Hydras, mostrando o quanto é absurda com seus poderes no máximo. Só sobra Hipólita, mas Diana não tenta atacar sua mãe, pede sua compreensão, afirmando que ainda há bondade na humanidade. Mas Hipólita se nega e vai embora, enquanto Diana lamenta. Depois de alguns dias, Dee acorda e percebe que estão em Temícera, ou seja, Diana cumpriu sua missão de levar o acampamento ao novo lar. Vemos que Diana encontrou um de seus braceletes e o coloca, prometendo procurar o outro. Dee afirma que não há como garantir que confiará em Diana, pois tem medo que a Amazona os abandone novamente. Diana afirma que não pode garantir que não vai decepcionar, apenas tentar melhorar, tentar consertar o mundo que criou, saindo atrás de novos sobreviventes. Finalizando a história, pedindo a ajuda de Dee para reviver essa terra morta. Mulher Maravilha Terra Morta foi uma grande surpresa, tanto em história quanto em arte. A HQ parece ter uma arte meio incomum, com um aspecto meio sujo, o que não chega a incomodar. Eu curti bastante esse estilo. A história é bem interessante, criando um bom mistério, e que, como eu falei algumas vezes, só cresce a cada capítulo. Talvez um dos pontos que mais senti falta foi de explorar mais o universo pós-apocalíptico, apesar de entender por que a história não faz isso. Também gostaria de ver mais heróis e seus destinos, mas o que definitivamente mais agradou foi como trabalharam a essência da Diana e o seu amor pela humanidade, a forma como ela luta por eles, mesmo que isso signifique ir contra a sua família. Eu gosto de como a história não
não tem um final 100% feliz e mostra que nem sempre dá pra consertar tudo. Às vezes a gente tem que viver com as consequências dos atos. Mas é importante seguir em frente e consertar o que for possível. Por mais que não seja uma obra de arte, uma HQ nota 10, Terra Morta foi uma grande surpresa e eu adorei cada momento da leitura. Recomendo bastante pra quem quer ver a Mulher Maravilha brilhando, mas também errando e crescendo.